Olá! Chegamos ao último vídeo da semana. Nós vamos dar continuidade, então, ao capítulo que ele denominou A Vila Budista. Após uma hora de deslocamento de carro por áreas rurais, chegamos à vila. Era início da tarde. Obviamente havia certa apreensão de minha parte, uma vez que aquela seria uma experiência totalmente nova em minha vida. Era uma espécie de sítio e não havia portões na entrada. O táxi seguiu e parou bem em frente a uma casa. Descemos e fomos recebidos por um monge alto chamado Long Huang. Aparentava menos do que 30 anos de idade. Gente, ontem, eu vou pedir perdão para vocês, ontem quando eu li sobre o livro Vivendo o Buda, Vivendo o Cristo, de Thich Nhat Hanh, tem uma nota de rodapé aqui, que eu agora que me dei conta. Vocês me desculpem, eu vou ler para vocês. O livro foi um presente de Margarida Leal, uma colega que estudou comigo na Universidade do Rio de Janeiro. O livro mostra que os caminhos espirituais não se sobrepõem, ou seja, não se anulam. E em vez de dividir, como fazem as religiões, ele mostra a possibilidade da existência de uma ponte em que viajantes de caminhos diferentes podem aprender um com o outro. Bom, desculpem esse adendo, mas eu achei que era importante, tá? Continuando então, o monge que os recebeu se chamava Long Huang e aparentava menos de 30 anos de idade. Tinha traços asiáticos, olhos grandes, a cabeça raspada, como todos os outros. Tinha um sorriso engraçado e gentil. Estava vestido com o típico roupão marrom daquela comunidade e expressava na fala a tranquilidade de quem flutua sobre as nuvens. O motorista do táxi mostrou certo desconforto com o ambiente monástico. Boa sorte, disse para mim, saindo rápido em direção ao carro. Por outro lado, as senhoras que compartilhavam o mesmo carro pareciam à vontade e começaram a interagir e fazer perguntas ao monge. Minutos depois, o pessoal do táxi partiu e me deparei a sós em meio a uma comunidade budista. Posso ajudar com sua mochila? Ela me parece pesada, disse o monge. Obrigado, está tudo bem, respondi, reconhecendo pela primeira vez que ela não estava tão leve assim. A vila fica em meio a uma natureza bonita, com alguns bosques de mata nativa e muitas pedras brancas grandes. Tinha grandes hortas e pomares com manga e jaca. Havia 2 hamlets, 2 grandes casas quadradas de madeira, de um piso apenas, erguido a cerca de 1 metro do solo. A parte central das casas é aberta e também quadrangular. A área interna é destinada à meditação, troca de insights, chantings e estudos em grupo. Nota de rodapé. Prática de revelar visões internas e elevadas
sobre os ensinamentos de Buda, obtidas a partir da meditação e dos acontecimentos do dia a dia. Então, isso é o que são insights, e chants são cânticos. Um dos hamlets era para os monges e o outro para as monjas. Localizavam-se a cerca de 20 minutos de caminhada de distância um do outro. Monges não podiam se deslocar sozinhos na direção do alojamento das monjas, nem vice-versa. Todos eram jovens, tinham entre 25 e 35 anos, mantinham a cabeça raspada, inclusive as monjas, e vestiam o roupão marrom. No centro, entre as duas residências, havia uma grande construção de 2 pisos, chamada Meditation Hall. Ao lado dessa construção ficava o refeitório. Long Huang me conduziu ao quarto dos aspirantes, um alojamento de 6 beliches, localizado no hamlet destinado aos monges. Huang me ensinou como usar o mosqueteiro e deixou um leque, já que havia só um ventilador para todos. Estamos plantando uma floresta de bambu. Você gostaria de nos ajudar logo mais tarde? Sim, respondi. Descanse um pouco então. Quando chegar a hora, te avisarei. Thich Nhat Hanh está aí? Perguntei. Não, ele mora na Plum Village da França. Mesmo sem a presença física de Tai, algo em mim vibrava e sentia gratidão por estar ali. Não estava com medo daquela atmosfera desconhecida. Na sala ao lado tinha alguns livros escritos por Thich Nhat Hanh e revistas com reportagens e entrevistas feitas com ele. Deitei sobre uma esteira e, usando a almofada de meditação como apoio para a cabeça, comecei a ler um Dharma Talk, que são ensinamentos a partir de perguntas da plateia. Então comecei a ler um Dharma Talk sobre questões humanas intrigantes como poder, dinheiro e fama. Era uma visão totalmente diferente da que estamos acostumados. Minha compreensão da leitura foi a seguinte: o ser humano costuma acreditar que com poder, dinheiro e fama será feliz. No budismo, não há absolutamente nenhum julgamento em relação às pessoas que buscam a felicidade dessa forma. Mas Tai mostra que buscar apenas a felicidade externa pode gerar muito sofrimento. E deu o exemplo de um milionário americano que veio até ele em busca de um caminho para a felicidade verdadeira. Era William Ford, chairman da Ford Motor Company, nos Estados Unidos. Ford procurou Tai e recebeu carinhosamente dele um sino para a prática diária da presença, mindfulness. Pelo que entendi do texto, não há problema no poder, no dinheiro e na fama. Todavia, existe uma ressalva. Deve-se descobrir antes quais são os 3 verdadeiros poderes espirituais. Entre aspas, o nome de um outro livro
do Thich Nhat Hanh, The Three Spiritual Powers, de 2007. O primeiro desses poderes, O primeiro é o poder de se libertar das aflições, dos desejos e do ódio que nos cegam. O segundo é desenvolver sentimentos nobres e virtuosos, como compaixão, gentileza, equanimidade e alegria altruística. O terceiro poder é a capacidade de perdoar e de amar verdadeiramente os outros. Quando o ser humano alcança esse estágio, o poder, o dinheiro e a fama se tornam uma ferramenta verdadeiramente poderosa e real, pois, nesse caso, ocorre um alinhamento com o propósito mais elevado da vida. A felicidade, nesse caso, é verdadeira, porque beneficia a muitas pessoas e não tem o sofrimento como contraparte, desde que a motivação original seja fundamentada na ajuda ao próximo. Sei que parece lindo na teoria e que na prática não é tão fácil assim, mas o propósito desse livro é trazer informações para o leitor refletir sobre o que é melhor para si e saber que existem outras possibilidades e direções. Lembro-me também de ler sobre a importância de cada um descobrir sua raiz espiritual. A minha busca pessoal mostrava aos poucos a confirmação de que minha raiz espiritual não era budista, embora eu sentisse grande amor e gratidão pelos ensinamentos de Buda. Foram os ensinamentos de Buda que me abriram os olhos e, por meio deles, descobri segredos valiosos, como, por exemplo, compreender melhor como a mente humana funciona. Adorava o contato com a comunidade monástica, porque eles me davam respostas sobre o que estava acontecendo comigo, algo que não conseguia encontrar em nenhum outro lugar. Alguns deles vinham conversar comigo depois do encerramento das atividades e senti que a valorização do contato com pessoas de fora da comunidade, por parte deles, era importante para a confirmação de suas práticas e caminho. Na reportagem, Thich Nhat Hanh enfatizou que forçar as pessoas a trocarem sua religião causa muito sofrimento. Abre aspas, você pode estudar e praticar budismo para ajudá-lo a superar as dificuldades do corpo e da mente, assim como aprender sobre o amor e a compaixão. Mas você não deve perder sua raiz espiritual, porque nós não achamos que esse seja o melhor caminho. Fecha aspas, disse ele. Na Plum Village, a prática visa repousar a mente no momento presente. Tal exercício é extremamente desafiador, porque a mente tem o hábito de se deslocar para o futuro ou para o passado, como um macaquinho que pula de galho em galho. Por vezes, ele está tão elétrico que parece se movimentar na velocidade da luz. Acalmar o macaquinho, focando na respiração consciente. Essa é a prática básica da Plum Village. Tudo o que importa é viver cada momento do dia, passo a passo, no
agora. A mente vai serenando. É apenas dessa forma que o macaquinho descansa no nosso colo e podemos acarinhá-lo, sorrir para ele. No centro do vilarejo tem um sino que toca de tempos em tempos. Ao toque do sino, todos devem parar o que estão fazendo para prestar atenção na respiração. Todos ficam conscientes da respiração e imóveis como estátuas, até o sino tocar novamente. Ouvi também um áudio sobre uma prática poderosa sugerida por Tai. Durante a meditação, ou mesmo durante as atividades do dia a dia, devemos nos tornar observadores da própria respiração. Ou seja, observar que a respiração acontece naturalmente em nós. Ou seja, não somos nós que controlamos a respiração. Nós somos quem a observa. A prática recebe o nome de Mindfulness. Mindfulness já é conhecida no mundo inteiro, inclusive no meio acadêmico, pois várias pesquisas científicas em diversas partes do mundo já abordam esse tema e comprovam grandes benefícios para a saúde física, psíquica e emocional. A prática da presença é o grande segredo do budismo. No entanto, uma dúvida permanecia na minha cabeça. Até as dúvidas vão cessando com a prática na vila budista. Mas estava intrigado e perguntei carinhosamente para um monge por que a prática não era chamada de Mind and Fitness, uma vez que a mente vazia, empty, é mais fácil de entender como direção no caminho meditativo do que a mente cheia, que é o full, né? Ele deu uma gargalhada, disse que era uma boa pergunta e queria fazer esse questionamento para monges mais experientes no próximo Dharma Talk. Ainda no primeiro dia chegou à vila Otávio, um venezuelano que viajava o mundo com a esposa que estava grávida, Mariana. Ela se hospedou no hamlet das monjas e Otávio ficou no alojamento dos aspirantes onde eu estava. Estavam felizes e prestes a encerrar a viagem e voltar para a América do Sul. Tinham permanecido na Índia por 8 meses. Foi bom trocar experiências do caminho espiritual e também ouvir sobre suas experiências de viagem. No segundo dia, fomos convidados a participar de uma sessão de estudos com os monges. Fui surpreendido ao ver na tela de projeção a banda de rock dos anos 70, Scorpions. O estudo era sobre a letra da música The Winds of Change, que estava sendo exibida no telão. Não, ainda não é aqui, ó. É que tem uma nota de rodapé aqui, mas não é sobre a música, ainda não. A letra diz, eu vou tentar ler em inglês, tá? Vocês não riem de mim. Take me to the magic of the moment, on a glory night, where children
of tomorrow dream away in the wind of change. Era difícil de acreditar, mas estava ouvindo. Scorpions junto a uma comunidade monástica. Ao mesmo tempo, sentia que o universo estava me transmitindo uma mensagem clara por meio daquela música. A de que eu não seria mais o mesmo depois daquela experiência. Estava tocando a mais fina realidade naqueles dias. Senti muita paz, e enquanto ouvia a música do Scorpions, uma lágrima escorreu pelo meu rosto. Foi tão forte que consigo sentir essa lágrima ainda. Acordávamos às 4 da manhã para meditar. No início me assustava ao ver repentinamente um dos aspirantes com o corpo imóvel em meio à noite escura, no deck de madeira da varanda. Depois fui me acostumando. As atividades na Plum Village incluem meditações às 4 da manhã, walking meditation, que é caminhar pela natureza vagarosamente em fila com toda a comunidade. Aqui que é a nota de rodapé. Walking meditation, prática de caminhar ritmando o passo com a respiração. Por exemplo, na inspiração, caminha-se 2 passos e na expiração, caminha-se outros 2. Então, as atividades na Plum Village incluem meditações às 4 da manhã, walking meditation, refeições veganas em silêncio, trabalhos organizados, estudo do Dharma, que são os ensinamentos do Buda, fabulosos chantings, que são os cânticos, com violino, momentos de não fazer nada, piqueniques, risadas e até jogos de futebol, com uma peculiaridade: não há contagem de gols. Vou ler mais um trecho. Um dos meus lugares favoritos na vila era uma grande cabana que estava sendo construída para hospedar Thich Nhat Hanh, na próxima visita dele à Tailândia. Ficava um pouco afastada, numa clareira cercada por mata, de onde era possível experimentar momentos de agradável solitude. Gostava de ir lá meditar quando não estava participando das atividades. Curiosamente, do deck daquela cabana era possível enxergar o Khao Yai National Park e ver o aglomerado de nuvens escuras sobre a grande floresta tropical nos fins de tarde. Lembrava-me das noites e das chuvas torrenciais em que ficava abrigado dentro de uma pequena barraca sob aquela massa d'água. Numa noite de céu pontilhado por estrelas, a comunidade fez um piquenique para um bate-papo informal. Nunca esquecerei as palavras de Long Huan naquela noite. Ele olhava para o céu noturno e dizia: "Nós somos muito ricos, Leandro." Aquela afirmação era realmente impactante. Ele tinha renunciado a tudo e afirmava ser muito rico. Não tinha conta bancária, cartão de crédito, casa, carro. É necessário um alto grau de consciência para se entender o que ele estava dizendo ao afirmar aquilo. Ele não estava mentindo, nem brincando comigo. Realmente acreditava ser rico.
De certa forma, eu compreendia o que ele estava dizendo, mas tinha alguma dificuldade de entender aquele nível de renúncia ao mundo material e também os outros votos que os monges declaram, como a renúncia da prática sexual. A nota de rodapé: os monges fazem cerca de 70 votos, entre eles a renúncia da atividade sexual. Bom, vamos parar por aqui. Já estamos no nosso tempo. No próximo vídeo a gente continua, tá bom? Desejo a vocês, para quem está assistindo nessa sexta-feira, um ótimo final de semana. E na segunda nos vemos novamente, tá bem? Peço seu like, seu joinha aí, seu comentário. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho, divulgue os nossos vídeos, compartilhe. O canal precisa crescer. Tem muita gente chegando, estou feliz. Mas a gente quer que essas maravilhas cheguem a muito mais pessoas. Tá bom? Vocês me ajudam, né? Vamos divulgar o que é bom. Tá bom? Muito obrigada. Oi, um abraço. Um abraço para vocês.